Ok, amigos. Então, iniciando os nossos trabalhinhos de hoje, certo? Eu gostaria que vocês abrissem o Código Penal de vocês. A gente vai inaugurar hoje os crimes contra a administração pública. E aí vocês podem abrir o código de vocês lá no artigo... Cadê? 312 do Código Penal, tá certo? 312 do Código Penal. Nós acabamos crimes contra a paz pública ao ano passado, não foi isso? Nós chegamos a ver todos. A incitação, apologia, foi, acho que vemos. Formação, associação criminosa, né? Perfeito. Então, hoje a gente vai para os crimes contra a administração pública. Combinado, meus amigos? E antes de mais nada, vale a pena falar um pouco sobre esse bem jurídico, de forma muito objetiva, mas para que vocês entendam, né? Acho que foi uma das grandes características dessa disciplina de Direito Penal 4, foi o grau de objetividade desses bens jurídicos altamente definidos, tá? E por isso até esses bens jurídicos deixam de ser um pouco complexos, um pouco subjetivos, porque são bens jurídicos melhores trabalhados. E aí a gente também denotou uma outra característica desses bens jurídicos, que foram o seu grau de abrangência ao coletivo, tá? Desde o momento que a gente começa a estudar os crimes contra a incolumidade pública, a gente vê que a gente não está trabalhando no bem jurídico individual. Eu até li recente, eu estava passando por uma entrevista com o Masson, ele diz que são os crimes não egoísticos, porque não se trata de um bem jurídico de uma pessoa só. Até pode ser atingindo o bem jurídico de uma pessoa só, mas a conduta tem como dolo principal, atingir esse bem jurídico num grau de coletividade, ou seja, é uma pessoa só, mas a repercussão ou a forma como foi praticado o dolo era de atingir um determinado grupo. E aí, essas características desses crimes. Quando a gente chega em crimes contra a administração pública também, esse senso de coletividade permanece, porque a administração pública não é composta somente pelo Estado. A gente não deve entender que a administração pública pertence ao Estado. O Estado é o agente responsável, o agente gestor, digamos assim, é quem deve direcionar a administração pública, mas o bem jurídico da administração pública só existe com a formulação de vários indivíduos. O administrador, sim, que a gente põe o Estado, eu não estou falando Estado, unidade federativa, mas o Estado, poder político, e o administrado. Não existe administração pública sem esses dois agentes envolvidos nesse processo de gerenciamento. Então, quando eu digo que o bem jurídico ofendido é a administração pública, eu estou entendendo que essas condutas elas vão ofender a figura do contexto da administração, da sua atuação, do que ela deve fazer enquanto autoridade política, enquanto representação dos direitos do coletivo. Então, não é ofender o sujeito administrado ou o administrador, mas sim a relação entre os dois. E aí, com certeza, pode perguntar, professor, e por que nesse momento existe uma ofensa a um coletivo? Porque à medida que a administração pública ela é ofendida, o direito penal está entendendo que há um prejuízo ao coletivo que depende dessa administração pública. A administração pública tem como beneficiário o coletivo, o funcionamento da sociedade enquanto entidade política. Então, por isso, o senso de coletividade. E aí, por mais que a representação dessa ofensa à administração pública seja a um sujeito só, a conduta foi pontual, a gente consegue visualizá-la por um sujeito, mas a ideia é que, ofendendo um sujeito só, estará ofendendo toda a administração pública pelo rompimento do pleno funcionamento que deveria ter dessa atividade, desse ciclo administrativo. Então, por isso a ideia, continuamos com o senso de coletividade dos crimes contra a administração pública, entendendo que o seu bem jurídico tem como principal característica manter
a administração manter esse ciclo entre administrador e administrado, dando, assim, um pleno funcionamento das prerrogativas do indivíduo sujeito de direito com o administrador e sua obrigação em cumprimento dessas atividades essenciais ou gerenciais para com a coletividade, para com o grupo de administrados. E vocês vão perceber que essas condutas, elas deixam bem claro que elas vão estar ferindo essa máquina que visa a fazer rodar a atividade administrativa do Estado para com a sociedade. Existe uma outra característica desses crimes, e aí é uma característica particular dele, e é importante a gente entender, eu peço que vocês façam anotações aí no caderninho, no código de vocês, que esses crimes contra a administração pública, isso vem sendo cobrado cada vez mais. Eu percebo que começaram a entender realmente, voltar a entender dessa forma, que os crimes contra a administração pública são divididos em duas partes. Isso é uma organização do Código Penal, mas também tem um reflexo na interpretação da conduta antijurídica, porque a divisão dos crimes contra a administração pública em se dando os crimes contra a administração pública praticados pelo funcionário público e os crimes contra a administração pública praticados por particulares, eles vão ter um equilíbrio no final. E percebam como é importante essa diferenciação. Os crimes contra a administração pública, eles são divididos pelo agente que o pratica. Vejam só, o agente sendo o funcionário público, aquele que deveria estar representando o poder do Estado na sua atividade pública, e os crimes que são praticados pelo particular, aquele que deveria estar sendo beneficiado com a atividade, com a atividade pública, com esse maquinário. Essa diferenciação, ela tem uma certa relevância, porque... Só um minutinho, gente, desculpa. Oi, gente, desculpa, porque meu cachorro começou a fazer confusão com a borboleta aqui. Eu aguento isso? Me diga se eu aguento. Então, só a gente voltando. Então, por que o Estado ele divide dessa forma os crimes contra a administração pública? Aqueles praticados pelo funcionário público e aqueles que são praticados pelo particular. No espelhamento dessa conduta, desses dois núcleos, sempre vai existir a mesma conduta, ou uma conduta muito similar, só que em alguns momentos ela é praticada pelo funcionário público, em outros momentos a mesma conduta é praticada pelo particular. Isso é interessante porque em uma análise de um caso prático, a gente tem que ter muita percepção quando o sujeito estará praticando o crime sendo funcionário público ou sendo um particular. Isso é um limiar bem interessante que, assim, tem sido bastante cobrado na vida acadêmica de vocês, interpretar bem em que momento a função pública é um diferencial para a prática daquela conduta. Mas esse espelhamento é bem interessante, a gente vai ver à medida que for estudar as condutas detalhadas. Existe mais de uma vez que a conduta é a mesma, só que em alguns momentos está previsto dentro do capítulo que fala nos crimes contra a administração pública praticados por funcionário, e depois a mesma conduta vai estar lá nos crimes contra a administração pública que são praticados pelos particulares. Então, isso é uma característica interessante desses crimes. E, por fim, para a gente entrar na conduta como um todo, existe uma outra peculiaridade, além do espelhamento, a mesma conduta praticada por funcionário público e por particular, existe também um complemento. Vocês vão perceber que em alguns crimes que estão dentro do rol daqueles praticados por funcionário público, quando eles forem praticados, eles geram, e aí, havendo envolvimento com um particular, eles geram a possibilidade de um outro crime ser praticado pelo particular. Então, muitas das vezes, quando envolve os dois sujeitos na prática dessa relação antijurídica, a conduta praticada pelo funcionário público
ela gera uma demanda antijurídica. Quando o particular complementa essa conduta, ela gera uma demanda do sujeito que está praticando um outro crime por ter sido um particular. Vou dar um exemplo prático disso. Os famosos crimes de corrupção, as condutas corruptivas. As condutas corruptivas a gente conhece como crime de corrupção ativa e corrupção passiva, tá? O nosso Código Penal, ele entende que o funcionário público, quando ele pratica uma conduta corruptiva, ele sempre estará recaindo na conduta de corrupção passiva. Não existe o funcionário público praticando corrupção ativa, a não ser que ele não esteja em sua função pública. Mas ele praticando o crime por sua função pública, ele estará sempre praticando o crime de corrupção passiva. E se naquela conduta corruptiva, eu vou voltar a isso depois, é só para dar um exemplo de onde eu estou. Se naquela conduta corruptiva, o particular, ele decidiu aceitar a corrupção, ele se corrompeu, ele não pratica o crime de corrupção ativa, de corrupção passiva. Ele pratica o outro crime previsto no capítulo específico para ele, que é o crime de corrupção ativa. Existe uma relação interessante. Existe uma exceçãozinha, daqui a pouco a gente aborda isso, mas em regra é só para que vocês vejam que em alguns momentos existe o espelhamento, tá? O funcionário público pratica peculato, o particular pratica um outro crime, desde que seja subtração da mesma forma. E existem alguns momentos que as condutas não são espelhadas, são complementares. Quando o funcionário público praticar a conduta, ele pratica uma conduta, e quando o funcionário público participa com ele da conduta, ele pratica um outro crime. Certo? Eis as características principais dos crimes contra a administração pública. Mas vamos estudar cada uma delas? Vamos lá? Então, desde o artigo 312, a gente vai passando pelas condutas principais. Por enquanto, meus jovens, alguma dúvida? Querem colocar algo no chat ou perguntar ao vivo? Eu posso prosseguir. Obrigado, Suelen. Tranquilo, né? Qualquer dúvida, vão falando, tá bom, gente? Por favor. Obrigado, Silvio. Vamos lá. Se meu cachorro não atrapalhar de novo, não tá indo de castigo. Viu, rapaz? Bora lá. E aí a gente entra no famoso crime de peculato. Eu acho que esses crimes contra a administração pública, vocês que muitos estão procurando aí concurso e tal, já devem ter uma certa familiaridade. E pelo menos a nomenclatura é interessante, um outro folclore desses crimes, é que a nomenclatura é muito peculiar. Os crimes contra a administração pública, eles têm nomes, eles têm nomenclaturas próprias que não se repetem em nenhum outro crime. É interessante saber disso, mas ao mesmo tempo, para vocês não confundirem com outros, por saberem que sempre a nomenclatura para esses crimes vai ser o crime contra a administração pública. E tem um detalhe, quando eu falar aqui do artigo 312, vocês vão entender a peculiaridade de quando saber que eu estou falando sobre um crime contra a administração pública, tá certo? E aí, meus amigos, a gente entra em si no nosso crime de peculato, o famoso peculato. Quando vocês trabalharam no semestre passado o crime de furto, tá? O crime de na verdade, dentro do Código Penal, os crimes contra o patrimônio, eles se dividem em condutas furtivas e condutas apropriativas, tá? As condutas furtivas são aquelas em que o sujeito ele invade o bem jurídico de outrem, né? Ele ofende o patrimônio de outrem, mas ele ofende através de uma conduta de subtrair essa coisa alheia móvel, tomando para si, tá? Ele vai lá, invade a esfera de vigilância ou segurança do sujeito, a qual ele deixou a coisa que ele detém, e toma para si. Isso é uma conduta de subtração, uma conduta furtiva. Às vezes a conduta furtiva, perceba, por mais que tenha o nome furtiva, mas eu estou falando mais no tipo de conduta, a conduta furtiva, a subtração do bem se dá eu indo lá e tomando, eu retirando da posse do sujeito e trazendo para mim. Essas condutas furtivas, às vezes, podem exigir ferramentas obrigatórias, como violência ou grave ameaça. É o que designa o crime de roubo, tá? Mas o crime de roubo não deixa de ser uma conduta furtiva. Tanto que eu vou lá e subtraio. Eu tiro da esfera de vigilância e segurança do sujeito e ponho para mim.
A diferença é que eu uso violência ou grave ameaça. Onde eu quero chegar? Além da conduta furtiva, existe a conduta apropriativa. Na conduta apropriativa, ela se difere da furtiva porque eu não vou lá e tomo, eu não retiro da esfera de vigilância ou segurança do sujeito. Na conduta apropriativa, aquilo já está em minhas mãos, eu não preciso tomar. É como se eu basicamente já estivesse na posse daquela conduta. E não com a propriedade é de outra pessoa, mas eu tenho a posse daquela conduta, daquela coisa. E com a posse, eu decido começar a exercer propriedade. Por isso o nome, condutas apropriativas. Qual é a diferença? Nas furtivas eu vou lá e tomo, eu retiro da esfera de vigilância e segurança de quem realmente a detém. Nas apropriativas não, elas caem nas minhas mãos. Porque a pessoa me deu, me prestou, ou porque por um equívoco veio parar nas minhas mãos. Eu passo até a posse e aí começo a exercer também a propriedade, mas indevidamente. E aí, por isso, a ideia de apropriação. As condutas furtivas são furto, roubo, furto de coisa comum, e as apropriativas são a apropriação indébita. Tá? Isso quando eu falo no crime regra geral, entre os crimes contra o patrimônio. Onde é que eu fui? Por que eu fui tão longe? Volta, Armando. Porque aqui no crime de peculato, a gente vai ter uma proximidade com essas condutas furtivas e apropriativas. A ideia do crime de peculato, o sujeito ele pratica também uma apropriação ou ele pratica uma subtração. A grande diferença é que se torna peculato, veja como é importante, absorve a nomenclatura de peculato, porque o sujeito fez isso em razão de sua função pública. Aí é aquela característica que eu disse a vocês há pouco, que os crimes contra a administração pública têm. Dentre os crimes contra a administração pública, meus queridos, aqueles que são praticados por funcionário público só será crime contra a administração pública exatamente porque o funcionário público só praticou o crime em razão de sua função pública. Faz parte do nexo de causalidade. Sem o sujeito ser funcionário público, ele não teria praticado essa conduta. O que levou ele a praticar essa conduta, o que aproximou ele à prática dessa antijuridiciedade, foi ele ter uma função pública e ele usar essa função pública para poder conseguir ter a prática da conduta. E aí, mesmo que naquele momento ele não esteja exercendo sua função pública, mesmo que ele esteja de férias, ou ele ainda vai assumir, ele passou no concurso, foi chamado, mas vai assumir, ele está de férias, ele está aposentado, mas ele exerce um poder com aquela função pública e em decorrência daquela função pública ele conseguiu praticar o crime, tá? Eis a ideia. Então, aqui no peculato, a gente vai diferenciar o peculato em 3 tipos de peculato: peculato simples, peculato furto e o peculato mediante erro de outrem, peculato culposo também, são 4 na verdade, peculato simples, peculato furto, peculato mediante erro de outrem e o peculato culposo, eles vão ser condutas que vocês já conhecem, condutas furtivas, em que há uma tomada, uma subtração ou uma apropriação de um bem, mas a grande diferença é que isso só ocorreu, essa apropriação ou essa subtração do bem só ocorreu porque o sujeito se utilizou da sua função pública em decorrência dela, ou exercendo essa função, ou antes de exercê-la, mas em decorrência dela, ou se a sua função pública já está cessada ou ele está de licença, mas em razão dessa função pública que ele tem ou teve, ele consegue praticar essa conduta. Tá? Eis a grande característica. E aí vocês podem perceber a letra da lei do artigo 312. Vejam o que diz o caput dessa conduta. Tá? O verbo já vai mostrar a vocês qual é a conduta que ele está se familiarizando aí, que ele está associando dentre os crimes contra o patrimônio. Bora lá. O que diz o artigo 312? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Tá? Claramente, a conduta começará a existir quando ele se apropriou. Quem se apropriou? O funcionário público. De quê? Dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Público ou particular? Esse bem que ele se apropriou, não importa se é natureza pública ou particular, mas ele o fez
né? Ele fez esse bem, ele se apropriou. De quem tem a posse em razão de cargo, ou desviá-la, tirar a função dele naquela função pública e desviar aquele bem em proveito próprio ou alheio. Então, percebam o que o artigo quer dizer como um todo. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem a posse, de que tem a posse, ele tem a posse desse dinheiro, desse valor, desse bem público ou particular, em razão do seu cargo. Ou então, ele não só se apropriou, mas ele também desviou esse bem em proveito próprio ou alheio. Percebam que se ele não o faz em razão do seu cargo, ele estaria praticando, se ele se apropria, estaria praticando o crime de apropriação indébita. Mas já que ele faz em razão do seu cargo, sai da apropriação indébita e vira o crime de peculato. Esse é o crime que a doutrina dá a nomenclatura do peculato simples. É a base, é a ideia geral do crime de peculato. Depois o legislador vai especializando essa conduta. Mas o meu caput é a base do crime de peculato, o peculato simples, tá certo? Tudo bem por enquanto? Qual é a pena? Reclusão de 2 a 12 anos e multa. E aí no parágrafo 1º, meus amigos, ele traz uma forma equiparada. Essa forma equiparada é interessante. Quando ele traz a forma equiparada, lembre-se, dessa natureza jurídica, ele está simplesmente equiparando a conduta do parágrafo 1º, que vai ser uma conduta um pouco diferente, mas equiparando a 312, ou seja, ele está dizendo que, por mais que não seja a regra geral do caput, mas se ocorrer a exceção do parágrafo 1º, ou a característica do parágrafo 1º, ainda assim será crime de peculato. E aí veja o que diz o parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, veja, no caput ele tinha que ter a posse do bem, do dinheiro, do valor, e essa posse seria em decorrência da sua função. No parágrafo 1º, está dizendo que ele não tem a posse do dinheiro, do valor ou do bem. Mas, embora ele não tenha, ele subtrai. Veja o verbo, sublinha esse verbo. Ele subtrai. Ou ele concorre, auxilia, ajuda para que esse bem seja subtraído. Em proveito próprio ou alheio, não importa se alguém que vai usufruir daquilo ou se é ele mesmo. Mas ele só o fez, só subtraiu, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Que funcionário? Funcionário público. Então, mais uma vez, o parágrafo 1º, por mais que ele traga uma conduta especializada, algo mais específico que o caput, mas ele equipara a conduta do caput ao crime de peculato, porque o sujeito agiu, por mais que tenha mudado o verbo, eu não estou falando em me apropriar, estou falando em subtrair, o sujeito agiu, ele só o fez em decorrência da sua função pública. No final ele deixa bem claro, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Então, sempre no crime de peculato, todos esses crimes que a gente está estudando aqui, praticados por funcionário público, né? A gente está estudando os crimes que são praticados por funcionário público. O sujeito só pratica o crime por usufruir da sua função de funcionário público. Tem que estar inerente ao nexo de causalidade. Se ele não faz, se não é por esse funcionário público, ele pode recair em outra conduta. O sujeito é funcionário público, mas ele faz parte de uma associação criminosa para roubar bancos e não tem nada a ver. Ele não faz isso em decorrência da sua função pública. Ele pratica roubo, como um todo. Não tendo nexo de causalidade com a sua função pública, ele pratica o crime do particular. Eis a ideia. Tudo bem? Perceba. Professor. Ui, que susto. É porque no celular não mostra que ninguém vai falar, né? Aí... Vai falar. Diga, querido. Eu fiquei só com uma dúvida, assim, que a gente está estudando sobre os servidores públicos em direito administrativo. Sim. E no caso, as pessoas que têm cargo comissionado, por exemplo, seriam entendido, né? Excelente pergunta. Foi Israela, não foi? Foi. Excelente pergunta. Deixa eu responder isso para você. Deixa eu pegar aqui o Código Penal.
lá no artigo 327. Baixem para mim, vão lá no artigo 327. Vê só, Isaela. Veja que coisa interessante. Muito bem, Leandro. Dando uma de Carol Lobato aqui, quisera eu chegar àquele patamar de inteligência, mas, diferente do direito administrativo, o direito penal, durante muito tempo, né, a professora Carol pode confirmar isso com vocês, o direito administrativo teve uma certa controvérsia com relação ao que é funcionário público, Israela. Por exemplo, comissionado, um terceirizado, principalmente pós-Constituição de 88, quando a Constituição permitiu que o Estado delegasse certas funções essenciais, como segurança, saúde, dentre outras. Então, ficou muito difícil durante um tempo. A administração pública definiu o que era funcionário público. A doutrina e a jurisprudência foi ajudando o direito administrativo a definir o que era funcionário público. Só que no direito penal, meus amigos, vocês sabem como ele é muito rigoroso. Eles não conseguem trabalhar com insegurança jurídica. O direito penal se antecipou e decidiu conceituar o que ele interpretaria enquanto funcionário público. Ele não esperou que o direito administrativo ponderasse. Ele preferiu definir logo o que era funcionário público. Ele definiu exatamente o 327. Ele diz o seguinte: considera-se funcionário público para os efeitos penais. Aí também diz, é só para mim. Quem, embora transitoriamente, e aí entraria um cargo comissionado, entraria um terceirizado, entraria uma pessoa que está com um trabalho provisório, um trabalho específico. Por exemplo, aquele pessoal que trabalha em eleição. Transitoriamente, eles estão numa função pública. Então, embora transitoriamente ou sem remuneração, mesmo que seja um cargo honorífico, exerce cargo, emprego ou função pública. O parágrafo 1º deixa mais claro ainda. É que, para ser funcionário público, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, a quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para exercer uma atividade típica da administração pública. Então, até o terceirizado, mas se comprova que a atividade dele é uma atividade pública, mesmo ele sendo terceirizado, mesmo assim ele vai ser equiparado a funcionário público. E ainda diz o seguinte: a pena será aumentada da terça parte se os autores dos crimes previstos nesses capítulos anteriores forem ocupantes de cargos em comissão, aí é mais grave ainda, né, Zé? Ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então é interessante que o Código Penal mesmo definir, Israel. Isso para o Código Penal não ficar com aquela insegurança jurídica do que era a definição de funcionário público. Certo? Maravilha. Já vi que você botou quem entendeu aí. Mas é interessante, né? Como o Código Penal é meticuloso, ele não consegue trabalhar de maneira rasa. Ele, como é muito incisivo, já que ele aplica a pena, ele tem que entender exatamente a quem vai aplicar. Tem outra característica do Israel e demais colegas. Já vou antecipar aqui a questão da coautoria e participação. Um sujeito que é coautor ou partícipe de um crime praticado por funcionário público, em regra, se ele sabe que o sujeito é funcionário público, consequentemente, ele sabe que o crime só está sendo praticado porque o sujeito é funcionário público, ele vai ser punido como coautor do crime. Então, eu vou ter uma punição de um crime praticado por funcionário público para alguém que não é. Mas por que isso? Porque é a extensão do dolo de um dos autores. Então, o sujeito que é coautor de um crime praticado contra funcionário público e ele tem ciência que aquele crime só está sendo praticado porque o sujeito é funcionário público, ele vai ser punido pelo mesmo crime. Tá? Isso já está pacificado. Agora, se o sujeito pratica o crime e não sabe, ele não é coautor, quer dizer, ele é coautor. Desculpa. Desculpa. Exatamente, a extensão do dolo. Se o sujeito ele não sabe que aquele crime só está existindo porque o sujeito ele é funcionário público, tá? Ele tá sabendo que está tendo a subtração. Mas ele não sabe, por exemplo, que o cara só entrou lá, só conseguiu facilidade, só sabia que a coisa estava ali e onde estava exatamente por ser funcionário público. Se o sujeito não compactua com esse dolo, aproveitando a expressão de Raoni, ele não vai ser punido como coautor do crime
de peculato, por exemplo, do crime praticado por funcionário público. Mas não quer dizer que o seu crime ficaria atípico. Ele seria punido por um crime específico. Por exemplo, 2 sujeitos praticam o crime de subtração de coisa alheia móvel, um funcionário público, outro não. O que é funcionário público, ele sabe e ele só consegue praticar por ser funcionário público. O outro não sabe. Aí, o funcionário público responderia pelo peculato furto e o outro responderia pelo furto simples, do artigo 155, ou qualificado, dependendo da circunstância. Mas aí cada um responderia pelo seu caso. A comunicação do dolo só exerce aí, aproveitando a exposição da Raoni, quando o coautor, não funcionário público, tem ciência de que o crime só está acontecendo em razão do sujeito ser funcionário público. Massa? Tudo bem? Tranquilo, meus amigos? Eis a ideia. E aí vocês percebem... Obrigado, Silvio. Vocês percebem, então, no artigo 312... Ok, Israel, obrigado. Vocês percebem, então, vejam que interessante. Aproveitando para dar essa nomenclatura doutrinária, no meu artigo 312 caput, eu tenho a conduta pura e simples, né, do peculato. No parágrafo 1º, eu poderia chamar peculato simples. Parágrafo 1º, por isso que eu mandei vocês grifarem o verbo. Por esse verbo aí, subtrair, a doutrina chama o parágrafo 1º de peculato furto, em que não houve a apropriação. Houve o furto. O sujeito, a coisa não caiu em suas mãos. O sujeito foi lá e tomou. Vamos dar 2 exemplos? Já que nossa prova é bem prática, vamos dar 2 exemplos. Lembram daquele caso do Ike Batista, quando o carro dele foi apreendido? Não entrando em muitos detalhes, mas um juiz no Rio de Janeiro decretou a apreensão do veículo do Ike Batista por conta de um processo e tudo mais. Depois, esse mesmo juiz foi flagrado utilizando o veículo do Ike Batista. Ou seja, o juiz só conseguiu ter acesso àquele veículo porque ele mesmo era um funcionário público responsável por decretar a apreensão daquele bem. Depois do bem apreendido, ele se colocou exatamente, Raul, ele se colocou como responsável, desculpa, o nome técnico fugiu agora, ele se colocou como responsável pelo bem e ele passou a usar. Ele poderia fazer isso se fosse um mero professor de direito penal? Não. Então, ele só o fez por estar naquela função pública. Eu tenho, basicamente, o crime do artigo 312, aí, o crime de peculato. Eis a ideia. Uma outra situação, não sei se vocês vão lembrar, também não tenho muitos detalhes desse caso, foi logo que eu voltei para Recife, tinha um caso de repercussão aqui, confesso que eu não tenho muitos detalhes, mas o caso em si era um delegado, na época que piratear CD e DVD ainda dava dinheiro, né? Eu acho que hoje a coisa não vai muito à frente. Mas esse delegado, ele se aproveitava, ele cuidava desse tipo de crime de pirataria, a delegacia especializada, e esses produtos piratas, eles iam para o depósito judicial. E depois ele, por ser delegado, tinha acesso, conseguia acesso ao depósito, ele conseguia acesso e subtraía esses bens que tinham sido apreendidos, e ele tinha já uma empresa que vendia esses bens, tá? Então, ele não é que a coisa tivesse na mão dele, não é diferente do juiz. O juiz, o carro chegou para ele, quando ele decretou lá, ele seria o responsável por cuidar daquele bem. Então, a coisa veio para as mãos dele, não foi uma tomada. Por isso a apropriação, por isso o verbo apropriar-se. No segundo exemplo do delegado, a coisa não ia para a mão dele, ia diretamente para o depósito judicial. Só que ele tinha acesso, por ser uma autoridade policial, confiança. Depositário fiel, obrigado, Raoni. É isso, está fugindo. A alergia está me deixando meio, né, leso. E aí, fiel depositário. E aí, o delegado não era. O delegado ele tinha acesso. Né? Uma autoridade chega lá, vai ter acesso, e ele conseguia subtrair essas coisas. Ou seja, ele tomava da esfera de vigilância ou segurança de quem era o real detentor naquela hora, o Estado, e ele subtraía aquilo para vender. E aí sim, nós temos os 2 exemplos do peculato. O peculato simples e o peculato furto. Certo? Dúvidas por enquanto, meus amigos? Posso prosseguir?
Muito bem. Qualquer dúvida, vão falando. Então, já temos... Obrigado, Sérgio. Já temos o peculato simples e já temos o peculato furto. Vamos partir para o parágrafo 2º. A gente entra aí no peculato culposo. Tá? Parágrafo 2º diz: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Qual a possibilidade de um peculato culposo? Você imagina o sujeito concorrer sem saber que o outro vai praticar a conduta da apropriação ou vai praticar a conduta da subtração. Imagina nesse exemplo do delegado, o responsável pelo depósito judicial, aquele que está como fiel depositário, né? O bem quando ele é apreendido, né, legalmente, sequestrado, tomado, arrestado, ele vai para o depósito judicial, tem todo o trâmite, tá? Então, o juiz manda o oficial de justiça cumprir a busca, a apreensão oficial de justiça busca, então ali ele passa a ser depositário fiel. O oficial de justiça depois vem e vai depositar aquilo em depósito judicial, se fosse determinado. Então, ele passa para a pessoa que é responsável pelo depósito judicial, aquela pessoa passa a ser o depositário fiel, claro que tudo representando o Estado. Imagina que eu, como uma responsabilidade dessa, eu teria cuidado e cautela em quem tem acesso ao depósito judicial. Então, imagina uma pessoa dessa facilitando o acesso, mesmo que não tenha intenção. Mas, você é um delegado, pode entrar à vontade. Não tomei as cautelas necessárias, que me impõem à medida que eu sou fiel depositário. Então, naquele momento, eu posso não ter a intenção, mas por negligência, imprudência ou imperícia, por não tomar o cuidado necessário para ter o crime. Aí, o Estado entende que se enquadra aí no parágrafo 2º, quando o sujeito concorreu para a prática do crime, agindo culposamente. Então, ele responde na sua modalidade culposa. Tá certo? O parágrafo 3º complementa. Ele diz o seguinte: existem os depositários fiéis públicos e privados, né? Existem aqueles que são privados também. E os públicos são aqueles que são designados por autoridades. Perfeito, Arlindo? Muito bem. Pulou uma fogueira. E aí o parágrafo 3º ele complementa. Ele diz o seguinte: no caso do parágrafo anterior, ou seja, em havendo peculato culposo, se houver reparação do dano e ela for anterior, ela precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se ela for posterior, reduz a metade da pena imposta. Bora lá com cautela. O que é o parágrafo 3º? O parágrafo 3º ele é um excludente de punibilidade ou uma causa de diminuição de pena. Vocês conhecem esses dois instrumentos. No excludente de punibilidade, o juiz reconhece que o sujeito praticou o crime em sua modalidade culposa. O sujeito ele é condenado, mas o juiz extingue a punibilidade dele, ou seja, extinguir punibilidade é não aplicar a pena. Ou, na outra possibilidade, o juiz o condena e na terceira fase aplica, olha as fases da pena aí, na terceira fase aplica uma diminuição de pena. Quais são as possibilidades? O sujeito reparar o dano. Ele tem que reparar o dano, tá? Causado. Devolver a coisa ou o valor, se for possível. Como que ele repara esse dano? Se for antes da sentença transitar em julgado, excludente de punibilidade. Se for posterior à sentença transitada em julgado, ele vai ter somente uma redução da pena, metade da pena. Ok? São requisitos bem objetivos. Se ele reparou, e aí só para o peculato culposo. O peculato culposo, ele reparou o dano, se for antes da sentença, exclui a punibilidade. Se for depois da sentença, diminui sua pena a metade. Massa? Perfeito. Dúvidas por enquanto? E aí a gente esgota o artigo 312, que é o crime, a gente consiste aí o crime de peculato simples, o peculato furto e o peculato culposo. O próximo peculato é o artigo 313, que é o mediante erro de outrem. E aí vamos ter cuidado para não confundir com o peculato culposo, tá? A gente já chega nele. Mas por enquanto, meus queridos, alguma dúvida? Posso esclarecer algo? Ou avanço? Então, vou avançar. Qualquer dúvida vocês vão falando. Ok, Annelise, obrigado.
E aí vejam o que diz o artigo 313. Ele abre um novo parágrafo para entender quando o sujeito ele se apropria, mas aquela apropriação só se deu. Lembra que a matriz do meu crime de peculato é se apropriar valentes da sua função, do seu exercício de funcionário público, tá? A conduta principal é apropriar. Mas aqui existe um condicionante. Qual é o condicionante? Eu só estou praticando o crime de peculato, só existe a apropriação porque houve um erro de outra pessoa. O artigo 313 fala: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por um erro de outra pessoa. Então, percebam que eu só vai existir na conduta do apropriar, do subtrair, não. Me apropriar. Quando eu me aproprio, quer dizer, a coisa veio para a minha posse, e a partir daquele momento que chegou à minha posse, eu me entendi que deveria apropriar daquela coisa, me apropriar daquela coisa. Só que aquilo só chegou em minhas mãos não por uma forma legal, como, por exemplo, eu me tornei infiel depositário. Eu sou um oficial de justiça, alguém que realmente as coisas podem vir para minha mão e eu ter a obrigatoriedade de cuidar. Houve um erro de outra pessoa. Aí, por esse erro, aquilo chegou em minhas mãos. Em regra, mesmo havendo um erro de um terceiro, é condicionante para esse crime. Tem que haver um erro de uma pessoa que fez com que aquilo chegasse às suas mãos. Não implica dizer que eu estou isento de responsabilidade. O peculato mediante erro de outrem ocorre como aquilo chegou em minhas mãos, chegou por minha função pública e eu me apropriei indevidamente. Os exemplos mais claros que existem é quando, dentro de um determinado órgão público, recai um dinheiro na sua conta que não deveria. Esse dinheiro veio da folha de pagamento, erraram, lhe deram um salário monstruoso, quando não deveria, e você, claro que houve um erro de outra pessoa e você decide se apropriar. Nesse momento, você pratica o crime de peculato mediante um erro de outra pessoa. Certo? É claro que administrativamente hoje, dentre esses crimes, qual o principal interesse do Estado? Inclusive, como vocês viram no estudante de punibilidade do peculato culposo, o principal interesse do Estado é que esse bem, essa coisa, esse valor, volte para o Estado, volte para o erário. Ou seja, o Estado tem o principal interesse em que o dano seja reparado. Então, normalmente, nesses crimes em que há peculato mediante erro de outrem, e aí é uma questão que vocês podem ver administrativamente, a maioria das vezes que há esse erro, no caso de folha de pagamento, a administração só faz um acordo com o funcionário para que aquele valor seja devolvido, e aí o funcionário público até determina quantas parcelas ele pode ter aquele valor devolvido, se ele realmente usou, se não observou, né? Se fosse na rigidez da lei, em regra, ele deveria ter certeza que se aquele valor é estranho ao que normalmente é creditado em sua conta, já estaria ali o dolo dele em se apropriar indevidamente. Mas o Estado se preocupa mais em ter esse valor de volta. Então, o Estado assume seu erro e diz, quantas vezes você pode devolver esse valor? E aí, normalmente, resolve-se administrativamente. Mas se for na frieza da lei, quando ele vê um montante razoável, o sujeito diz que não sabia que não era meu. Bem, todo mundo sabe normalmente o que entra na sua conta, né? Se for algo realmente muito fácil de se estranhar, ficaria comprovado do dolo dele em se apropriar. Vou dar um exemplo disso que aconteceu num caso verídico lá no estado do Maranhão. O juiz, ele era responsável por alguns processos, direito empresarial, e a maioria dos recursos, né, de direito empresarial, as partes, elas depositam uma caução para poder, o preparo do recurso, para poder recorrer. Tá? No direito trabalhista também tem muito isso. Então, quando eles fazem o preparo do recurso, eles depositam um valor proporcional ao valor da causa para poder ter o direito de recorrer, principalmente empresas, né? E aí, por um equívoco, o chefe de secretaria, ao emitir a guia, não sei, me perguntem como isso aconteceu, que tipo de equívoco foi esse, mas ao invés da guia ir para uma conta judicial, a guia ia... Não, na verdade ia para a conta judicial. Só que por algum erro lá do sistema, quem administrava essa conta judicial era o próprio juiz.
o que não pode ocorrer. Conta judicial é uma conta em que não há gestor de movimento. E aí o juiz tinha acesso. E o que é que ele fazia? Veja em que momento ficou comprovado o dolo dele, tá? No momento que ele tinha acesso a essa conta, ele transferia os valores depositados judicialmente para a conta dele e aplicava. E deixava aplicado aquele valor rendendo. À medida que aquele valor do depósito ia ser sacado de volta, ou pela parte recorrente, ou pela parte recorrida, que porventura poderia sacar em caso de uma perda do processo, ele tirava da aplicação e devolvia o valor integral aplicado para a conta, só que ele ficava com aquela movimentação, ele ficava com o rendimento daquela aplicação. Então, nesse momento, ficou configurado que houve um erro e, por isso, ele passou a ter posse daquele valor. No momento que ele começa a dispor daquilo como se seu fosse, demonstra que ele se apropriou indevidamente. Houve um erro de outra pessoa? Houve, mas isso não exclui a conduta antijurídica dele. Ele responde pelo crime do artigo 313, peculato mediante erro do outro. Tá? E esse outro? Responde pelo qual? Vai depender de como esse erro aconteceu. Possa ser que esse outrem responda pelo peculato culposo, tá? Quando ele concorreu culposamente para a prática do crime. E aí, se mostra que houve negligência, imprudência e imperícia, ele pode responder pelo peculato culposo. Combinado? Tudo bem, meus amigos? Dúvidas por enquanto? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Tranquilo, né? Posso prosseguir. Então, bora lá. Finalizado o peculato, o artigo 312, então, vai trazer a conduta do peculato mediante erro de outrem, do 313, e o 312, peculato simples e o peculato furto. Combinado, meus queridos? E aí entrou em vigor aí no Código Penal, vocês estiverem acompanhando por um código atualizado, vão ter mais 2 artigos 313, que seriam o artigo 313A e 313B. Esses 2 artigos eles foram incluídos no Código Penal pela Lei 9.983, dos anos 2000. E, na verdade, a inclusão desses artigos se dá mais pelo reconhecimento da possibilidade de crimes próximos ao crime de peculato serem praticados por uso de sistemas informáticos, por uso específico de meios virtuais. Vejam o que diz o artigo 313A. É a inserção de dados falsos em sistemas de informação. Será também uma forma análoga de peculato, 313A, quando ele diz inserir ou facilitar o funcionário público, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar erro. Por que esses crimes foram incluídos a partir dos anos 2000? Porque foram vistas várias condutas fraudulentas praticadas por funcionários públicos, inclusive terceirizados, que tinham acesso ao banco de dados da administração pública, e com essa inserção de dados falsos ou exclusão de dados verdadeiros, conseguiam obter uma vantagem para si, favorecendo que outros praticassem outras condutas. Tá? Os sujeitos poderiam responder pelo crime de estelionato, peculato, mas esses que praticavam a inserção de dados, eles ficavam muito mais numa participação do crime que aquele que obteve realmente o sucesso com a inserção ou a exclusão de dados teria praticado. Um dos casos que nortearam a promulgação dessa lei
foi um grande fraude que aconteceu. Eu acho que eu já falei de um caso desse para vocês, quando eu falei lá em crime continuado. Foi uma grande fraude que aconteceu no INSS. Um determinado grupo de sujeitos que trabalhavam com o banco de dados implantou um desconto mínimo de 1 centavo em todos os aposentados. E aquilo não chamou a atenção. Quando eles foram ficando gananciosos e foram implantando um desconto maior, aí aquilo começou a chamar a atenção e descobriram a fraude. Os sujeitos que tiveram a intenção de receber esse dinheiro do desconto, eles praticaram seus crimes específicos, quer queira peculato, ou até aqueles particulares praticariam estelionato. Mas os sujeitos que simplesmente receberam o dinheiro dessa associação criminosa para ir lá e usar a tecnologia para inserir dados ou excluir, eles ficariam como meros partícipes, então a punição seria muito pequena. Nesse sentido, a intenção de criar um crime específico é para trazer a punição a eles, simplesmente por essa inserção de dados falsos ou exclusão de dados verdadeiros. E aí eles teriam uma punição mais específica. E percebam que a pena não é tão pequena, né? De 2 a 12 anos e multa. O 313B é um complemento. Vocês percebem que o 313A ele tem multiplicidade de condutas, o sujeito insere ou facilita os dados, ou ele exclui ou altera, tá? Condutas múltiplas. E o 313B, ele complementa e traz outras condutas. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Consiste em modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa, realmente é uma pena menor. E o parágrafo único diz: as penas são aumentadas de 1/3 até a metade, se dessa modificação ou alteração resulta um dano para a administração pública ou para o administrado. Então, percebam, 313B traz uma conduta efetiva, não fala em dados, mas fala em sistema efetivamente. Tá? Uma conduta praticada de modificação ou alteração de um sistema ou programa sem autorização da autoridade, mesmo que não haja um dano para a administração pública. Mesmo que a administração pública não tenha dano algum, já recairia nessa conduta. Vou dar um exemplo desse crime. A época que... Deixa eu me lembrar quem foi. Acho que foi numa eleição para presidente da República. Um dos candidatos, que confesso agora, não me lembro quem é, eu acho que é um médico, se não me engano. Um dos candidatos teve vazamento de informações do imposto, declaração de imposto de renda da sua filha. E ficou comprovado que isso aconteceu por uma modificação não autorizada no sistema, que deixou abertos os dados para que várias pessoas tivessem acesso. Ou seja, o sujeito ele só foi lá e modificou o sistema. Ele não vazou os dados, ele só modificou e o sistema passou a ficar aberto e outros tiveram acesso. E esse sujeito teria praticado essa conduta, porque ele fez uma modificação de abertura de informação do sistema não autorizado. Mesmo não havendo um dano específico à administração pública, ele já teria praticado esse crime. Então, percebam a característica dos 313B e A. Tem muita ligação a sistemas informáticos e a dados. Não importa se isso vai trazer ou não dano à administração pública, mas isso já fere, considerando que esses sistemas informáticos eles são uma continuidade da obrigação do Estado em garantir sistemas públicos de atividade pública de forma coesa e dando segurança ao administrado. Tudo bem por enquanto, meus queridos? São bem específicos esses 2 artigos. Ok? Dúvidas? Nada? Deixa eu ver se eu tenho acesso aqui. Caí não, né, gente? Estou aí, né? Estão me vendo ainda, né? Tudo bem. Obrigado. Alguma dúvida, meus queridos? Posso prosseguir, né? Vocês estão sem dúvida nenhuma hoje? Como é que é isso? Vamos pular um pouquinho para o crime de concussão, tá? Eu vou pegar aqueles mais emblemáticos, os que efetivamente
a gente consegue perceber em cobrança aí fora de concurso e tudo mais. E eu vou pular para o artigo 316, que é o crime de concussão. A que se refere o crime de concussão? O crime de concussão ele se diferencia em dois momentos. Existe o crime de concussão genérico e o crime de concussão específica, que a gente vai encontrar no parágrafo 1º. Qual é a ideia da concussão? A ideia do sujeito exigir, e aí veja o verbo, que já começa a diferenciar para o crime de corrupção passiva. O crime de concussão é mais enfático. Em que consiste o crime de concussão? O sujeito ele exige de uma outra pessoa, diretamente ou indiretamente, uma vantagem indevida para que ele pratique um ato relacionado às suas prerrogativas de função. Quando eu falo prerrogativa de função, entenda, se o crime de concussão é um crime praticado por funcionário público, cada funcionário público, à medida que ele está empossado naquela função pública, ele tem, por lei, determinada quais são as prerrogativas de sua função. Implica dizer que está determinado a que compete ele fazer enquanto funcionário público. O que são os seus atos enquanto funcionário público. Então, meu ato, ele é uma decorrência da minha função pública. O que eu posso fazer em decorrência da minha função pública. Concussão se eu funcionário público, eu tenho a obrigação de fazer aquilo para o administrado em decorrência dessa minha prerrogativa de função, se eu tenho que fazer para o administrado, é um direito subjetivo do administrado que aquele ato seja praticado. Em que consiste a concussão? Eu, funcionário público, que tenho que praticar aquele ato para o administrado, eu exijo desse administrado, eu exijo de quem necessita da minha função pública uma vantagem. E o verbo exigir implica dizer que eu coloquei um condicionante. Ou seja, eu estou querendo dizer para o administrado ou aquele que solicita as minhas atividades públicas que eu só vou praticá-la se eu receber essa vantagem. É aí que a gente começa a diferenciar o crime de concussão para o crime de corrupção passiva. Na concussão, o sujeito pratica o verbo exigir. Quando eu digo ele exigir uma vantagem, ele mudou um condicionante. Exigir eu só faço o meu ato, que é uma obrigação com prerrogativa de função, não deveria estar exigindo nada, mas eu só o faço se você me der uma vantagem. Lá no crime de corrupção passiva, que é o artigo 317, eu não vou entrar nele agora por tantos detalhes, mas só para vocês perceberem que meus verbos mudaram. Eu não exijo, eu solicito. Ou recebo, né? Se a conduta corruptiva vier do outro. Eu solicito, ou seja, eu não estou botando como condicionante. Eu estou jogando. Não quer dizer que eu não vá fazer, mas para eu fazer melhor ou mais rápido, seria bom essa vantagem. Então, a primeira diferença do crime de concussão para a corrupção passiva, depois a gente traz mais diferenças quando eu entrar em corrupção passiva. Mas a corrupção passiva, o verbo é solicitar. Solicitar não é tão imperativo, não é colocar como um condicionante. Eu não estou querendo dizer que eu não faço se não tiver vantagem. Na concussão, não. Efetivamente, eu estou colocando como condicionante, ou seja, o sujeito impõe que só vai praticar seu ato de ofício, ou seja, eu deveria praticar por exercer aquele cargo, mas estou exigindo algo e eu coloco como condicionante. Só o faço efetivamente se você me der aquela vantagem, sendo uma vantagem indevida. Eu não posso afirmar, Leandro, que o exigir ele é uma ameaça direta. Eu não posso dizer com isso, por exemplo, que o sujeito usa grave ameaça. Tá? Eu vou grave ameaçar para praticar. Mas eu não posso dizer que é uma ameaça grave, mas eu entendo o tom de ameaça. Eu ameaço em que sentido? Quando eu ponho como um condicionante, implica dizer que se eu não recebo aquela vantagem, o sujeito não vai ter o ato que ele tem direito. Basicamente isso. Só para que você não confunda com a grave ameaça que a gente já viu aqui em outros momentos. Não é aquela mesma grave ameaça. É uma ameaça no sentido de colocar como condicionante. É como se eu dissesse,
Quando eu exijo, eu estou automaticamente dizendo, se você não me der a vantagem, aquele ato que você quer não vai ser feito, ou vai ser retardado, ou vai ser feito de forma contrária ao que você precisa. Tá? Mas eu não posso dizer que é uma grave ameaça como uma ferramenta específica. É uma ameaça no sentido de condicionar. Tudo bem, Leandro? Perfeito. Então, no sentido de condicionar. Perceba o que diz o artigo 316. Exigir, no sentido de condicionar, para si ou para outrem, direta ou indiretamente. Eu exijo essa vantagem indevida para mim ou para uma outra pessoa. Eu exijo de forma direta, eu exijo ao sujeito, ou exijo indireta, faço com que ele tenha conhecimento dessa exigência, ainda que eu esteja fora da função, ou até antes de assumir essa função, mas sempre em razão dela, perceba que a gente já falou sobre isso, eu exijo uma vantagem indevida. Tá? Então, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dessa função, uma vantagem indevida. Onde é que recai o crime? Eu não poderia exigir, considerando que é direito do administrado ter o exercício da minha atividade. A minha atividade pública quer dizer praticar uma atividade relacionada ao administrado. Eu exigir algo para isso, sendo essa vantagem indevida, recai na compulsão, porque o administrado tem o direito da prática das atividades relacionadas à minha função pública. E a exigência, sim, no sentido de condicionante. Em que pé é a pena do artigo 316? 2 a 2 anos em multa. Percebam que é um intervalo bem diferenciado, né? 2 a 2 anos em multa. Essa é a figura simples do crime de concussão. Tá? Mas o mesmo artigo 316, ele traz uma outra forma de você praticar o crime de concussão, que é quando ele exige algo muito específico. Tenham muito cuidado, porque não é um outro crime. Tá? O excesso de exação ainda está dentro do crime de concussão. Só que é uma forma específica de praticar o crime de concussão. O crime de concussão, a sua matriz é exigir uma vantagem indevida para a prática de um ato que é prerrogativa de sua função, botando como condicionante. O parágrafo 1º é uma forma específica de praticar essa exigência, que a gente chama de excesso de exação. Só por curiosidade, exação é o ato de cobrar impostos. Tá? O ato de cobrar impostos do Estado, que é um ato legítimo, chama-se exação. E aí, essa forma específica de praticar a concussão se daria pela própria nomenclatura, só para vocês associarem com a nomenclatura, essa forma específica se daria quando eu me excedo nesse ato legítimo de cobrar o imposto. A exação, ela não é ilegal. O Estado deve cobrar o imposto. Não é nem, ele tem que cobrar, é uma obrigação. A exação é esse ato de cobrar o imposto. O crime recai no excesso, em como eu pratico de forma excessiva. Então, são formas específicas de praticar a concussão. Veja o que diz o parágrafo 1º. Se o funcionário exige, olha o verbo, está lá em cima, ele exigiu, tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, é o primeiro momento que eu recaio em excesso de exação. Exigir a vantagem indevida, ela recai no crime de concussão. Exigir o imposto seria crime? Não. Exigir o imposto é uma obrigação do Estado, é a ação de exação. Quando é que ela vai ser excessiva? Quando esse imposto que eu estou exigindo, ele não existe. Aquele fato gerador do imposto não existe. E eu sei que não existe, então mesmo assim eu estou cobrando um imposto indevido, concordam comigo? O excesso na exação está aí em cobrar um imposto indevido. Ou, mesmo eu não sabendo ser indevido, mas eu sou o funcionário responsável por cobrar isso. Eu represento o Estado na cobrança do tributo. Eu deveria saber, se eu tenho essa competência, eu deveria saber se é indevido cobrar aquele imposto. Então, o excesso da exação acontece quando eu exijo imposto, tributo ou contribuição social que eu saiba ser indevido
ou deveria saber ser indevido. Vou dar um exemplo disso, depois eu complemento. Imaginemos, amigos, que o sujeito ele é um fiscal de tributos municipal. Vocês já pagaram tributário? Só por curiosidade. Ainda não, né? Tributário acho que é no 8º, no 9º. Acho que não pagaram, não. Mas vou facilitar. Porque aqui eu não estou vendo. Pagaram não, obrigado, perfeito. Mas eu vou facilitar a ideia. Por sorte, eu sou professor de tributário também. O fiscal de tributos municipal, isso é muito difícil hoje em dia, né? Porque os tributos hoje são cobrados através de plataforma virtual. Mas já existiu, não é uma época muito distante, não é muito remota. Os tributos eram cobrados presencialmente. Imagina que o sujeito é um fiscal de tributo municipal. E, ao ver a chegada de uma mercadoria que vem de outro estado para aquele município, ele aborda o transporte dessa mercadoria e pede a comprovação da cobrança do ICMS. ICMS, meus amigos, é o Imposto sobre Transação de Mercadorias. É um imposto quando há uma transferência de mercadoria de um estado para outro. E quem tem competência para cobrar esse imposto é o Estado, unidade federativa, não o município. O município não pode cobrar, porque a Constituição, na partição tributária, diz que o imposto sobre transação, sobre mercadoria, ele é um imposto de competência estadual. E aí, o fiscal do município, por dolo, saber ser indevido, ou por não saber, mas deveria saber, já que ele é um fiscal, ele cobra o pagamento do ICMS ao município. Mas não pode ocorrer pagamento de ICMS ao município. O pagamento de ICMS é o Estado. Então, nesse momento, o fiscal que exige, sabendo ou devendo saber se é indevida a cobrança desse tributo, ele recai na concussão específica chamada de excesso de exação. O excesso na forma de cobrar tributos. Uma outra possibilidade de eu recair em excesso de exação é a continuidade do parágrafo 1º, que diz o seguinte: ou, quando devido, esse tributo efetivamente é devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Meio vexatório vai ser aquele meio que é excessivo por trazer vexame, vergonha, por expor a uma vergonha o sujeito que é cobrado. Expõe a intimidade do sujeito que deveria ser cobrado devidamente, mesmo sendo imposto devido. Ou impõe um efeito danoso maior, que não é autorizado por lei, como, por exemplo, não é autorizado por lei o fiscal tomar um bem, apreender um bem, já que o tributo não foi pago. A quem compete isso? A execução fiscal. A ação da execução fiscal pode determinar se aquele bem deve ser perdido ou não para pagamento de imposto. Mas se eu faço, eu estou fazendo de maneira vexatória ou de uma forma que a lei não me autoriza. E aí eu também recairia em excesso de exação. Desculpa. Tudo bem com relação ao parágrafo 1º, meus amigos. Essa é uma forma específica de praticar o crime de concussão, através do excesso de exação. Sei que tem uma perguntinha aí, já respondo. Deixa eu só passar para o parágrafo 2º, que eu volto para essa perguntinha. E a pena é de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º desse. Se um funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Isso também é uma forma de excesso de exação. Ele é o funcionário efetivamente designado, percebam como é um pouco mais difícil de visualizar, né? Porque essa cobrança hoje é tudo através de DAF, de DAN e tudo mais, mas ele é o funcionário que deve recolher aquele tributo e passar para os cofres públicos, então ele tem a posse naquele momento daquele valor, mas ele se aproveita disso e não recolhe aos cofres públicos. Nesse momento ele recai em concussão através da forma do excesso de exação, que são os parágrafos 1º e 2º, são formas específicas de praticar a concussão.
E aí, deixa eu ver as perguntinhas aqui que estão, tá? Gabriela. Exato. Mas o pacote anticrime ainda falta regulamentação. Mas sim, há uma mudança no crime de concussão, passando de 2 a 12 anos. Isso do... Não, minto, já está alterado, né? Já foi alterado em 2019. Porque o pacote anticrime foi dividido em 2 momentos. Antes, essa pena era um pouquinho menor. Se eu não me engano, não chegava a 7 anos, alguma coisa assim. E ele foi aumentada por essa primeira parte do pacote anticrime, sim, no finalzinho de 2019. Era igual a do excesso de exação, se eu não me engano. Era igual do parágrafo 1º. Tudo bem, foi modificado, foi ampliado, né? Um dos grandes reflexos do pacote anticrime, dessa primeira parte que foi aprovada, foi o aumento de muitas penas, principalmente de crimes contra a administração pública. É um dos grandes reflexos. Tudo bem, coleguinhas? Era a dúvida, era essa só, né? Gabriela e Leandro. Tranquilo, meus queridos? Alguma dúvida? Há uma... Quem foi que perguntou, Joyce? Há uma controvérsia doutrinária, Joyce. Se cabe tentativa ou não, certo? Ultimamente, a corrente tem entendido mais para o crime formal. O verbo exigir, a maioria dos crimes contra a administração pública, eles têm verbos infinitivos. E aí, o grande reflexo disso é que a maioria da doutrina defende que a ofensa existe à administração pública a partir do momento que o sujeito pratica a conduta. Eu exijo, e naquele momento eu já estou ferindo a minha atuação enquanto funcionário público, já estou fugindo aos princípios da administração pública. Mesmo que o sujeito ao qual eu exigi, a conduta corruptiva, Joyce, ela é uma conduta que tem 2 polos. Eu tenho a iniciativa corruptiva e o sujeito se corrompe. Tá? Isso pode vir do funcionário público, pode ter iniciativa do funcionário público, ou ter iniciativa no particular, mas são sempre esses 2 polos. No caso do crime de concussão, a iniciativa corruptiva é do funcionário público. Ele exige essa vantagem indevida. O ciclo corruptivo, ele só vai estar consumado se o funcionário público, se o particular aceitar. Se ele der a vantagem indevida, eu completei o ciclo. Mas o meu dolo, minha vontade livre e consciente, estará configurada a partir de que momento? No momento que eu exigi. Então, a maioria hoje entende, e a jurisprudência acompanhou. A gente não tem súmula ainda, mas os tribunais têm entendido dessa forma, que esses crimes são formais. No momento que eu exijo, eu já estou consumando, mesmo que o outro não aceite dar essa vantagem. Então, assim, mesmo que não esteja realizada a ofensa material, o dano, o que ele quer dizer é que esse crime não depende... A materialidade que esse crime comprova não é o dano ao erário, mas o dano financeiro é só um resultado que pode ocorrer ou não. O efetivo dano à administração pública já é você estar corrompendo a sua atividade pública que deveria ser em benefício da sociedade. Sendo essa corrente a majoritária, Joyce, e a acompanhada pelos tribunais, fica quase que impossível a gente ver a tentativa. Não podemos dizer que ela é inadmissível por completo, mas é muito difícil de ser configurada. Basicamente, se você for ver a doutrina, os exemplos de modalidade tentada se dão quando essa exigência ela ocorre de uma forma indireta, tá? E eu exigi, mas o sujeito ao qual eu exigi nunca teve conhecimento dessa exigência. Então, eu expressei minha conduta corruptiva, mas o sujeito nunca teve conhecimento para negar ou para aceitar. Então, a forma escrita, eu escrevi e o sujeito nunca leu. Normalmente, a doutrina exemplifica isso como modalidade tentada. Mas, como eu disse, hoje, o simples fato de você exigir por si só já configura o crime. Em todas as condutas dos crimes contra a administração pública, só em praticar a conduta, mesmo que não haja ofensa ou dano à administração, já seria suficiente por consumar o crime.
E a tentativa é admissível. Isso é um pouco mais difícil de se visualizar. Perfeito, Joyce? Não, se você observar na conclusão, Victor, cadê? No parágrafo 2º, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente. Sim, no parágrafo 2º ele diz, ele recebeu aquele tributo indevidamente e ele desvia em proveito próprio ou alheio. Se ele faz, se é devido, se é um imposto devido e ele desvia, aí sim ele entra em peculato. Era essa a dúvida, Victor? Perfeito. Acho que eu esclareci. Só tem essas duas. Joyce também, não foi? Deixa eu ver se eu esclareci. Celular é difícil aqui. Entendi. Ok. Perfeito. Amigos, dúvidas? Dúvidas com relação ao crime de concussão e em sua modalidade específica do excesso de exação. Alguma dúvida? Não, né? Veja só, eu gosto de trabalhar, obrigado, Denise, eu gosto de trabalhar o crime de corrupção passiva junto com o crime de corrupção ativa. Então, eu vou deixar ele por último, para ele ser justamente a minha ponte, quando a gente finalizar os crimes contra a administração pública praticadas por funcionário público e a gente migra para aqueles que são praticados por particular. Eu vou deixar ele por último, porque ele vai ser a ponte da mudança do sujeito ativo aí. Eu vou passar para o artigo 319, que é o artigo de prevaricação, tá? O artigo 319 fala em prevaricação. Amigos, é muito difícil, eu falo muito para vocês do elemento objetivo do crime, né? A conduta que o sujeito ativo quer praticar, implica, a conduta que o sujeito ativo vai praticar recaindo nesse crime. E se vocês percebem, como eu disse logo no início, os crimes contra a administração pública, eles têm uma nomenclatura tão folclórica que você, pelo nome do crime, dificilmente consegue entender qual é a conduta. O nome do crime não está muito vinculado ao verbo praticado. Ele traz nomenclaturas mais folclóricas do início do nosso Código Penal, do 1940. Então, o artigo, você tem que criar uma associação para entender em que momento ele está praticando a corrupção, em que momento ele está praticando a concussão, porque os verbos não se assemelham ao nome do crime, mas é importante. É muito importante diferenciar esses verbos, porque a partir do momento que eu entendo esses verbos, que eu sei exatamente o crime que o sujeito está praticando. Veja a pergunta de Vitor no final. Se o sujeito está praticando uma apropriação, uma subtração, ou ele recaiu em erro, ou ele foi negligente, imprudente ou imperito nessa apropriação, ele está sempre em peculato. Porque tudo que fala em se apropriar ou em subtrair uma coisa decorrente de sua função está vinculado a peculato. Quando ele passa a exigir uma vantagem para praticar uma função pública sua, o verbo exigir cai diretamente na concussão. E a concussão abre esse parêntese para as formas específicas relacionadas a uma exigência de um tributo que saiba ou deva saber. Então, tem que ter muito cuidado com esses verbos. Veja o artigo 319, prevaricar. O que é em si prevaricar? Prevaricação ocorre, prevaricar significa retardar ou deixar de praticar um ato de ofício. Lembrem-se que eu sempre estou falando aqui dos crimes praticados por funcionário público e cada funcionário público tem, por prerrogativa legal, o ato de ofício a qual ele tem competência, a qual ele deve fazer em favor da administração pública. Ele está ali justamente para fazer esse ato. E aí esse ato de ofício, ele deve, por obrigação, cumpri-lo. A prevaricação ocorre quando ele, injustificadamente, ele retarda ou ele se omite, ele deixa de praticar
esse ato de ofício. E esse retardo, ou essa omissão, ela ocorreu indevidamente, tá? Olha o que diz o artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente, sem justificativa, ato de ofício. Esse é o primeiro momento. Essa é a primeira forma de eu praticar. Desculpa. Ai, desculpa. Essa é a primeira forma de eu praticar a prevaricação, tá? Divida esse artigo aí em dois momentos. O primeiro momento é retardar ou deixar de praticar esse meu ato de ofício injustificadamente, indevidamente. O segundo momento que eu recaio em prevaricação é praticar. Eu até vou praticar esse ato de ofício, só que eu faço contra disposição expressa de lei. Tudo isso com o interesse de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Eu tenho um dolo específico. Então, percebam, são dois momentos para a prática do crime de prevaricação, quando eu retardo ou deixo de praticar indevidamente um ato de ofício, e no segundo momento, quando eu pratico esse ato de ofício, mas pratico contra a disposição expressa de lei. Tudo isso com interesse dolo específico de satisfazer o interesse meu próprio ou um sentimento pessoal. Eis a ideia do crime de prevaricação. Vou dar um exemplo, mas ele inclusive cai em prova. Uma prova de concurso, eu acho que foi até do Tribunal de Justiça daqui. Não lembro muito bem, mas foi uma prova bem interessante. O exemplo era o seguinte: o sujeito era um funcionário público e ele era o responsável por distribuir os atendimentos ambulatoriais do bairro que ele trabalhava. Então, ele trabalhava no posto médico e as pessoas chegavam lá e ele distribuía, inclusive com essa observando as prioridades previstas em lei, né, de pessoas que devem ter o atendimento ou não. E aí, em determinado dia, procura ele uma pessoa conhecida, uma moça que ele conhecia, e tinha um certo interesse amoroso nessa moça. E essa moça procura para que ele desse o devido encaminhamento de atendimento médico da mãe dela, que já era uma senhora de 75 anos. Então ele, com o interesse de conquistar aquela jovem, prestem bem atenção. Peço que vocês me respondam essa perguntinha aí, ou ao vivo ou no chat. Então, esse rapaz, ele trabalha no posto médico, ele é o responsável por dar o encaminhamento dos atendimentos, observando os critérios legais. E aí, certo dia ele é procurado por uma moça que ele tem interesse amoroso, apaixonado, e essa moça pede que ele dê o encaminhamento, dá o atendimento da mãe dela, que é uma senhora de 75 anos. E ao fazer isso, ele passa ela como prioridade, tá? A mãe da moça como prioridade no atendimento, e passa na frente de outras pessoas. Eu pergunto, ele praticou alguma conduta, algum crime, alguma conduta antijurídica? O que é que vocês acham? Me digam aí. Esse rapaz pratica algum crime? Ele é funcionário público, tá? Entenderam bem o caso? Acham que ele pratica algum crime? Oi? Som? Eu estou aí? Caí? Não, né? Estou aqui. O sujeito, quando passa... Estou aí, obrigado, Zé. O sujeito, quando ele passa a mãe da jovem, que ele tem interesse amoroso, como prioridade perante os outros atendimentos, ele o faz com aquele interesse dele pessoal. Posso dizer que ele praticou algum crime? Vejam,
Na verdade, Vitor, essa pergunta a gente tem que ter muita cautela. Porque, veja, ela é uma senhora acima de 75 anos. Por lei, em atendimento prioritário, pessoas acima, mulheres acima de 65 anos já têm direito a essa prioridade. Então, assim, por mais que ele tivesse o interesse, mas o fato dele ter passado ela com prioridade, ele não estaria fazendo nada contrário à lei. Ele estaria praticando um ato dele, concorda comigo? Um ato de ofício, analisar para passar ao atendimento e respeitando a legislação. Por ela ter mais de 75 anos, ela teria prioridade. Agora, se eu comprovo que ele, por exemplo, feriu outras prioridades, passou ela na frente de todas as outras prioridades, aí sim eu posso dizer que ele estaria recaindo em crime. Por quê? Porque ele estaria usufruindo da sua função pública para satisfazer o interesse pessoal e praticando algo contrário à lei. Estaria passando ela à frente de toda e outra qualquer prioridade. Se ele estiver encaixando ali no rol de prioridades, ele não estaria praticando crime algum. Agora, se ela fosse uma pessoa que não estivesse nesse rol de prioridades e ele, para satisfazer o seu interesse pessoal, passasse ela à frente de todos os demais, estaria claro que ele estaria recaindo em prevaricação por mais que ele estivesse praticando o seu ato de ofício, analisar as fichas e encaminhar o atendimento, ele encaminhou esse atendimento, ele fez de forma contrária ao que a lei exige. Tem que observar os critérios de prioridades para o atendimento. Certo? Sim, sim. Ela deveria, pelo menos, apresentar algum documento para comprovar que o atendimento é para a mãe, né? Assim, que a mãe é maior de 75 anos. Mas mesmo que ela fosse prioridade, ele tivesse atentado às prioridades. Mas imagina que tem outras pessoas também em prioridade e que chegaram antes dela. E mesmo assim ele põe na frente de todos. Ainda assim ele estaria prevaricando, entendeu, Leandro? Ele não está observando o que está prescrito na lei. Prevaricação, ela vai existir de duas formas. Prevaricar em si é o sujeito retardar ou deixar de praticar um ato que ele deveria fazer, ele não faz, ele fica inerte, ou retarda, faz morosamente, ou então praticar o ato, mas o ato que ele deveria por sua prerrogativa de função. Mas ele faz de forma contrária ao que a lei exige que ele faça. Ele não observa os requisitos legais que ele deve observar. Por isso que ele recai em prevaricação. E tudo isso... Furar fila depende do contexto. Tá? Aqui só seria... Voltei. Aqui, Leandro, só seria porque o sujeito é funcionário público, tá? Furar fila possa ser que recaia em crime de desobediência. Nós veremos ele um pouquinho mais à frente, que é o crime praticado pelo particular. Porque furar fila é o sujeito que é particular e ele está fazendo, ele está furando uma determinação estatal, por exemplo. Agora, com essa questão das restrições sanitárias, tá? Existe a possibilidade de crime de desobediência. Se o decreto do governador ele deixa claro que as pessoas devem permanecer numa distância de tantos metros perante a outra, que não deve se aglomerar, tudo mais, que o atendimento deve ser prioritado mediante fila, ele está recaindo no crime de desobediência. Então, furar fila, por não ser uma obrigatoriedade não é um ato praticado por um funcionário público, ele poderá recair em crime de desobediência. Se aquela fila for uma fila, por exemplo, de um órgão público, de algo que demonstra que é uma autoridade do Estado. Não sei se era isso que você queria perguntar, Leandro. Hoje você tirou sua dúvida. Perfeito. Tudo bem, amigos? Então, o nosso exemplo poderia ser ou não prevaricação.
se ficasse comprovado que ele fez o ato, mas fez contrária às disposições legais de obediência dessa prioridade, ele poderia recair no crime de prevaricação. Se disser que não, que ele obedeceu, ele não recai. Agora, perceba que sempre que o sujeito prevarica, ele o faz com um dolo específico. Esse crime tem um dolo específico. Não é só deixar de praticar ou retardar ou praticar de forma contrária. Eu tenho que fazer isso para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. E aí me lembra muito a pergunta de Joyce que ela fez agora há pouco. Esses crimes sofreriam tentativa? Veja, para esse crime estar consumado, tem um dolo a mais. Não é só praticar o verbo, não é só retardar, deixar de praticar ou praticar em disposição contrária à lei. Eu tenho que fazer isso com um dolo de satisfazer um interesse ou um interesse pessoal ou sentimento pessoal. Se não tem comprovação disso, não há crime. E aí, a materialidade desse crime só resta comprovada quando eu demonstro que o dolo dele tinha essa satisfação do interesse pessoal. Então, esse dolo específico traz uma possibilidade de tentativa mais ampla. Tá? Mas, mesmo assim, não deixa de ser um crime formal. Ele é um crime formal, mas não é um crime formal simples. É um crime formal que exige um dolo específico. Além da prática da conduta, eu tenho que demonstrar que o dolo dele era nessa satisfação do interesse. A administração pública. Porque quando eu retardo, eu sou funcionário público, eu tenho a obrigação de cumprir aquele ato. Eu tenho a obrigação. Eu retardo. Tá? Eu deixo ele de forma amorosa. Eu não pratico. Você não é obrigado a praticar. Eu não pratico. Ou eu faço, contrário ao que a lei determina, satisfazendo o interesse próprio, eu estou ferindo a administração pública que tem como direito que todos os atos públicos sejam praticados da maneira mais ampla possível. Então, e mais justa e democrática possível. Então, eu estou ferindo a administração pública. É bastante genérico, Raul, porque depende de qual é o funcionário público, tá? Porque vai depender do ato que ele praticou, certo? E vai depender da sua intenção, da sua vantagem. Vou dar um exemplo. Até para chegar um pouquinho lá no crime de corrupção passiva. Imagina que um sujeito ele é guarda do Detran, ele é oficial do Detran lá, um policiamento de trânsito, de tráfego, e ele aborda uma pessoa e encontra uma irregularidade no veículo que geraria para aquela pessoa uma multa, tá? Ele tem como prerrogativa de função dele aplicar a multa, concorda comigo? É um ato objetivo, discricionário, ele tem que aplicar aquela multa. Está contrário ao Código de Trânsito, a multa tem que ser aplicada, a sanção. Só que aí, aquele sujeito, ele é amiguinho. Ah, rapaz, tu é meu colega, tal, sei o quê. Facilita aí. E ele deixa de praticar seu ato de ofício. No momento que ele deixa de praticar, para satisfazer um interesse próprio, ou esse sentimento próprio, ele fez isso para favorecer seu amigo, ele praticou prevaricação. Tá? Porque ele tinha a obrigatoriedade de aplicar a multa, e ele não fez porque era um amigo, ele satisfez o interesse dele, de trazer aquele benefício para o amigo. Seria diferente, Raul, por exemplo, se o cara não é amigo, tá? Mas imaginemos que o condutor do veículo, que estava errado, que merecia a sanção, promete uma vantagem. Só lhe dou tanto, R$50, para você não aplicar a multa. E o funcionário público, ele aceita e deixa de aplicar a multa. Eu ainda estou falando em prevaricação? Não. Já não recai em prevaricação. Já cai em corrupção passiva. O funcionário público aceitou uma vantagem para deixar de praticar um ato que seria um ato de prerrogativa de função dele. Tá? Só pelo fato de ter aceitado vantagem. Em que momento esses dois crimes ferem o bem jurídico à administração pública? Para a administração pública não deve haver esse tipo de lacuna. A administração cobra que o funcionário público exerça seus atos da maneira mais equilibrada, mais justa possível, porque a ideia ali é trazer um benefício para esse ciclo da administração pública. As pessoas sendo tratadas da mesma forma e a administração pública tendo essa resposta dos funcionários públicos. Eis a ideia.
Então, tem que ser genérico, porque nós temos uma pluralidade de funções públicas e uma pluralidade de atos administrativos. Não teria como discriminar cada um deles. Mas nesse sentido, entendeu, Raoni? Não sei se era essa a sua dúvida. A gente vai ver mais à frente, ele pode traficar, Vitor, o tráfico de influência. Tá? O tráfico de influência é um crime praticado pelo particular, na sua função pública. Mais à frente eu vejo ele com você, combinado? Fez a ideia. Mas seria basicamente tráfico de influência. Meus amigos, quanto ao prevaricação, por enquanto, alguma dúvida? Ainda não, né? E aí, vejam, existe o artigo 309A, né? Eu já falei para vocês várias vezes. Absorveu esse sufixozinho, quer dizer que ele foi imposto depois, como vocês viram a alteração de 2019. Esse artigo aí foi alterado em 2007. Foi no advento de uma reforma processual penal que nós tivemos. E a ideia é criar um tipo de prevaricação específica. Na verdade, existiam ações que contra agentes penitenciários ou autoridades penitenciárias pelo crime de prevaricação, e a associação desses agentes entendia que não poderia haver crime de prevaricação contra agente penitenciário que permitisse ou que não fiscalizasse o acesso dos presidiários a meios de comunicação, tá? E aí o Estado sempre aplicando como crime de prevaricação e a associação dos agentes penitenciários que não poderia. Por quê? Porque entendia que quando o administrador, quando o funcionário público que exercia essa função, ele passava no concurso e assumia a função, não estava claro que era prerrogativa de função de um agente penitenciário impedir que os presos tivessem acesso à comunicação. Então, respondo um pouco a tua pergunta, Raoni, o porquê de ser genérico, porque são muitos atos administrativos e é muito difícil especificar no tipo penal todos. E percebam, a associação dizendo que o agente penitenciário não estaria prevaricando porque não seria um ato de prerrogativa de função dele fiscalizar a comunicação. Se não seria um ato de prerrogativa de função dele, ele não estaria descumprindo essa prerrogativa de função. E aí, essas decisões ficaram bem conturbadas, às vezes favoráveis, às vezes favoráveis. O legislador precisou dizer assim, então vou criar logo um crime específico. E eu vou trazer uma forma específica de prevaricação. E o 319 entrou dessa forma, 319A. Consiste no seguinte, deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com um ambiente externo. Nesse momento, o Código Penal começou a dizer assim, não importa se a administração pública, quando chamou esse sujeito, deixou claro para ele que ele tinha a prerrogativa de impedir acesso à comunicação. Não importa o que o direito administrativo, qual foi a falha do direito administrativo. Eu estou no direito penal dizendo que, para mim, é uma obrigação dele. O direito penal, nesse momento, resolveu o problema dessa lacuna. Ele diz, para mim, é obrigação do agente penitenciário. Uma pessoa que exerce uma função, diretor do estabelecimento penitenciário, ele tem por obrigação impedir a comunicação. E se ele deixa de tomar os cuidados necessários, sabendo ou não, ele está recaindo em prevaricação. Tá? Então, o direito penal, nesse momento, acabou com a controvérsia e disse que é uma forma específica de prevaricar, quando ele tem a obrigação de impedir a comunicação e não o faz. Tá? Ele deixa de observar o seu dever de impedir essa comunicação. Entenderam o artigo 319A, meus colegas? Alguma dúvida? Alguma dúvida, meus queridos? Por enquanto, nada? Ok. Perfeito. Os amigos, é o seguinte. A gente vai
trabalhar corrupção passiva e corrupção ativa, os dois crimes ao mesmo tempo. Eu não estou com condições de continuar a trabalhar esses dois artigos. Não quero prejudicar também, porque pode ficar faltando alguma coisa por conta dessa minha alergia. E também pelo avançar da hora, em pouco mais de 40 minutos, a gente não conseguiria trabalhar os dois. Então, eu vou pedir para a gente interromper agora e aí na próxima aula a gente retoma com corrupção passiva e ativa ao mesmo tempo e dá continuidade. Ok? Pode ser assim, porque realmente não está dando, né? Eu estou espirrando mais do que, que falando com vocês. Ok. Pode ser, meus amigos? Pode. Tranquilo, professor. Fungando é horrível. Obrigado. Então, a gente na próxima aula continua. Qualquer dúvida sobre o trabalhinho, podem falar comigo. Eu agradeço aí os votos de melhoras. Peço desculpa pelos fungados, pelas interrupções, mas pelo menos a gente hoje não deixou de ter aula. Continuamos firme e forte. E na próxima aula a gente continua. Combinado? Melhoras, Armando, para você. Obrigado, querido. Armando? Oi, Leandro. Armando, uma pessoa que fez a solicitação da segunda chamada está perguntando com relação ao assunto, se vai ser o mesmo, como é que vai ser? É o mesmo. É o mesmo assunto. Vai ser o mesmo tipo de prova. Só que na segunda chamada a prova vale toda 10, né? Ah, certo. Obrigado. Combinado? Sou? Oi. Rapidinho. Assim que o senhor puder, o senhor disponibiliza a gravação da aula passada e essa no YouTube? Quando beleza, eu tive aquele probleminha, eu não sei se cheguei a dizer a vocês na aula passada, mas tive um probleminha com o meu computador e não estava conseguindo subir nenhum vídeo. Aí eu só recebi meu computador no sábado. Então eu estou editando os vídeos e subindo para o YouTube. Eu estou com vídeos de 3 salas para colocar, mas eu acredito que essa semana eu ainda bota, viu? Combinado, senhor? Ok, queridos. Obrigado pela paciência, pela atenção. Tenham todos uma boa noite. E se cuidem, viu? Um abraço grande para vocês. Tchau, boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.